Olá, sejam bem-vindos a mais um Infinita Concept Podcast. Eu sou o Thiago Medeiros. Eu sou a Daisy Meinert. Eu sou o Rodrigo Meinert. Hoje a gente tem um assunto bacana para abordar aqui com vocês. É uma dúvida bem comum. Na verdade, eu nem diria que seja uma dúvida, né? Realmente um desconhecimento das pessoas por parte disso, né? Que é uma confusão entre matéria-prima e marca, né? É uma coisa bem comum, acontece em vários segmentos. Quando uma marca é líder, né, no mercado, as pessoas acabam denominando o produto como a marca, né? E hoje a gente quer falar um pouquinho sobre isso e desmistificar um pouco essa questão e trazer algumas novidades já também, né, para a pauta. Com certeza. Então, vamos, eu acho que direto ao ponto, né? Daisy, dá uma explicada para a gente essa diferença do que é a matéria-prima e do que é a marca. Exatamente. A gente vem abordando muito, né, o termo SSM. Já ouviram falar bastante nos nossos vídeos, né? E SSM é a abreviatura de superfície sólida mineral. Só que existem várias marcas de superfície sólida mineral e Corian é uma delas, né? Então as pessoas têm essa coisa da marca Corian, por ser uma líder de mercado, né, mundial na área de superfícies, de falar que vai fazer Corian, né? Então a minha bancada de Corian, na verdade é a bancada de superfície sólida mineral da marca Corian. Como nós temos várias outras marcas no mercado que eu tenho certeza que a maioria das pessoas não imagina a quantidade de marcas existentes de superfície sólida mineral. Existentes mundo afora, né? Exatamente. Mas aí tem uma peculiaridade do porquê isso acontece aqui no Brasil, né? Sim. Porque no Brasil, por muito tempo, a gente teve apenas uma, né? A gente teve apenas o Corian da Dupont, né? Exatamente. É que assim, a gente tem o Corian como uma referência, uma grande referência, porque eles vieram com muita força no mercado brasileiro, né? São muito consolidados, né? Uma marca americana. Na verdade, a Dupont foi quem inventou, né, a superfície sólida Corian. Por isso que eles acabam sendo as referências, porque é uma invenção deles, né? A Dupont criou as primeiras superfícies sólidas Corian há mais de 50 anos com o apelo da área da saúde, a área médica, porque eles precisavam desenvolver um material que não tivesse porosidade alguma e que pudesse ser utilizado nas áreas de saúde, né, UTIs e tudo mais, pelo fato dele não passar nenhum tipo de contaminação, pelas vantagens que ele proporciona. Só que ao longo dos anos, muitas outras superfícies foram, né, sendo lançadas e tudo mais, mas tem uma diferença entre essas superfícies. A gente trabalha, esse ano a gente completa 18 anos de Corian Dupont, né? Mas tem um detalhezinho que faz toda a diferença, que é o tipo de superfície sólida mineral. E aí a composição que é com base acrílica. Exatamente. Por que a gente trabalhou tantos anos somente com Corian? Porque era o único produto que eu poderia dar garantia para o meu cliente de que não ia amarelar com o tempo, não ia manchar, de que eu poderia fazer formas orgânicas, que ele permite uma termomoldagem com raios bem expressivos. E tem as superfícies que são com base de poliéster. Corian é uma superfície sólida mineral com base acrílica. E as outras superfícies que existiam no mercado, existem ainda, concorrentes, eram a base de poliéster. E o poliéster, ele não te dá uma garantia de que não vai amarelar, né? E também não é possível fazer formas orgânicas, porque ele não tem raio de curvatura, ele não é termomoldável. Então a gente acabou trabalhando todos esses anos com o Corian justamente para que a gente possa conceder toda a garantia de 10 anos que a gente concede para os nossos clientes. Claro, é uma política de qualidade já que é da própria empresa, nos próprios produtos, né? Exatamente. É um perfil da gente, então é uma característica que se encaixa com aquilo que a gente acredita, né? Exatamente. Mas é interessante que mundo afora existem dezenas, quizá centenas de marcas, né? Porém, aqui no Brasil, a única que tinha, né, uma representação realmente que dava todo esse suporte
era a Dupont, né? Exatamente. E quando a gente fala de suporte, não é só o fornecimento da matéria-prima, é o fornecimento também da cola específica do material, que a gente, né, dos componentes. Executar, né, exatamente. E também a paleta de cores, né? Porque na verdade, por muito tempo a gente viu outras marcas no mercado. Não com sede aqui. Uhum. Via que tinha um movimento de algumas marcas acontecendo, digamos. Mas você só via no branco. Só com branco. Só no branco. E uma quantidade muito pequena, que não atendia a nossa demanda. Porque provavelmente é algum empreendedor, alguma pessoa que resolveu trazer um lote desse material para cá para vender, que não era um representante, né, oficial dessas marcas, né? Exatamente. Até, Thiago, eu tenho aqui uma lista isso é legal. De marcas de superfície sólida mineral com base acrílica, para que vocês tenham noção. Peguei uma lista aqui que eu puxei. Corian, da Dupont. Temos a LG, da Himax, Wilson Art Solid Surfaces, Meganit, Lore Advanced Matters, Hanex Solid Surfaces, Staron, da Samsung, Avonit, Aristec Surfaces, Maestera, da Formica, Formica Solid Surfaces, Gilbatrar, Made by Monarch. Essa é difícil. Flowform, da Formtech Enterprises, Hightech Surfaces, da Himax, Solidion, Blue Sky Stone, Laptec SPA e a Crion, da Porcelanosa Group, e a Duracell, da Relang. Então, assim, ó, é uma quantidade de marcas que as pessoas não fazem ideia. São só algumas, né? Algumas marcas aqui, né? Exatamente. Há pouco tempo atrás, numa conversa, ali estavam falando que só nos Estados Unidos tem em torno de umas 40 marcas, né, de superfície sólida mineral. E com base acrílica, né? Não é com base em poliéster ou outra coisa, não. Com base acrílica, né? Exatamente. Lá é muito, muito maior, né? A quantidade de marcas e tudo mais. Por exemplo, assim, a Dupont hoje tem uma sede no Brasil. Hoje não, né? Desde que veio para o Brasil. Não tem como uma pessoa, sei lá, uma empresa que tem interesse em trabalhar com material ir lá e comprar o material e fazer. Não, tu tem que ser homologado, tu tem que passar pelo treinamento e tudo mais, e não tem como comprar esse material se não for da Dupont aqui do Brasil. Isso tu falou um negócio que é uma outra característica importante a respeito dessa questão de qualidade e de tudo mais, que é o treinamento. Tipo, a Dupont, ela não é simplesmente trazer o material para cá, ela dava o treinamento adequado para os processadores de como trabalhar com a matéria-prima, né? Não é simplesmente trazer o material, faz aí de qualquer jeito, né? Exatamente. Quando você tem um material diferenciado, você tem que pegar todos os pontos de qualidade para conseguir manter um primor no resultado final. E quando a pessoa desconhece esse universo, né, das superfícies sólidas, realmente ela sempre vai ter em mente o Corian, por ser uma marca muito forte e que está consolidada há muitos anos aqui no Brasil. Né? E é importante dizer que a Dupont, né, é uma indústria química, quem não conhece, né, é a maior do mundo, é a maior indústria química do mundo, é uma das empresas mais importantes nesse segmento, né? Tem muitas coisas que as pessoas nem imaginam, né? Por exemplo, a fita 3M é uma marca da Dupont, a própria a gente fala a Lycra, a própria Scott-Brite, que a gente fala muito, esponjinha, Scott-Brite, é da Dupont, da 3M, né? Muito dos avanços da era espacial, a ida do homem à Lua só foram possíveis graças aos produtos que a Dupont desenvolveu. Tem o Kevlar, tem a própria fita, né? Que Nomics, se utiliza, né? A fita Nomics, que se utiliza para vedação de temperatura e tudo mais. Tu lembra essa última fita que a gente tinha pego para testar? O nome da fita? Me deu um branco agora, não estou conseguindo lembrar o nome da fita. Mas é uma fita que é para isolamento de temperatura, que ela é utilizada em satélites, sondas espaciais, e ela suporta temperaturas extremas do negativo ao positivo, né? Quando tu fala, lembra da fita, fica meio curioso como agora a gente vai ter que falar, né? Mas todo produto que a gente coloca, a gente faz teste, né? Isso. Ao extremo, assim, e tal. E no momento em que dá certo, daí a gente bota produção, a gente testa bastante coisa, a gente não bota nada em produção sem testar. Uma das fitas
ela era transparente. Uhum. E quando a gente abriu, né, caixa, Parece uma fita comum, né? Essa fita Durex, E a gente colocou fogo, né, língua de fogo na fita, ela não nem colhe, bem legal assim. Então tá em teste. Tá em teste, logo, tá em teste. Tá em linha. Uma das coisas também que a gente precisa apresentar agora é por que nesse momento, então, a gente resolveu se abrir a outras matérias-primas. Eu acho que a gente deu uma introdução legal, falando, né, explicando para as pessoas o que é a matéria-prima, essa diferença de marca e matéria-prima, né, contextualizando. E a gente está há 18 anos utilizando o Corian, e agora a gente está se abrindo, né, a outras matérias-primas, né? Por que a gente está se abrindo? Que matéria-prima é essa? Na verdade, a gente iniciou o nosso trabalho com o Corian, né, a superfície sólida mineral, de 2005 para 2006. Né? E nós começamos atendendo uma rede de lojas de imóveis planejados. Foi ali que a gente conheceu. Na época, antes de trabalhar com o Corian, a gente trabalhava com marcenaria e tivemos uma oportunidade de negócios nos Estados Unidos e lá nós conhecemos o Corian, né? E quando a gente exportou por um tempo mobiliário e a gente conheceu essa empresa de imóveis planejados aqui do Brasil, né? E eles sugeriram da gente começar a trabalhar com o Corian para as cozinhas que eles fabricavam. E a gente aceitou o desafio, o Rodrigo já tinha conhecido o material lá, e foi muito bacana. Então, assim, a nossa história começou lá em 2005 para 2006, com o Corian, e quando foi 2010, a gente contratou o senhor Benê, muito querido, para fazer toda a parte de planejamento estratégico da empresa. E ele falou assim pra gente, vocês têm 2 problemas gigantes, vocês têm um único fornecedor... e um único cliente, porque embora até então fosse franquias, a gente atendia 4 franquias da marca, isso, né? tá. E isso é perigoso. A gente sabia que era, né? Mas a gente se apaixonou tanto pelo produto, pela versatilidade e pelo potencial que ele tinha aqui no Brasil, que a gente realmente vestiu a camisa Corian, né? E foi em frente. A gente abandonou a parte de imobiliário. Hoje a gente trabalha com muito pouco volume, só em algumas situações especiais, junto com a superfície sólida, né? E em 2010, a gente resolveu se abrir ao mercado. Foi aí que a gente abriu o nosso primeiro estúdio, né, com produtos em Corian, e a gente abriu uma nova possibilidade de público, que foi atender os arquitetos e designers, levar essa informação. E foi muito legal, que foi um divisor de águas, né? Porque muita gente não conhecia, a gente sempre foi participou muito de mostras de decoração, e ao longo desses anos a gente conquistou parcerias muito especiais, né? Só que sempre com Corian. E muita gente que me conhece achava que eu era da Dupont, né? Porque eu sempre vesti muita camisa e eu tenho muito orgulho dessa marca, que realmente fez toda a diferença para nós como empresa e todo o nosso know-how, né? Só que ao longo do tempo, a gente sempre batia na tecla assim, Corian é a única matéria-prima com base acrílica, que não mancha, que não amarela, que eu vou dar garantia para o meu cliente. E naquela época, realmente, eles dominavam. Não tinha outra empresa que tivesse uma matéria-prima com base acrílica. Existiam matérias-primas com base de poliéster. E isso aí eu jamais iria começar a trabalhar, porque por mais que tivesse um custo menor, um valor menor, não se encaixava com toda a cultura e com tudo que a gente construiu. Alguns representantes de outras marcas entraram em contato, daí como o Rodrigo falou, só tinha o branco, tinha uma quantidade muito pequena. Então nunca foi limitação, assim, né? Muita limitação para iniciar e não é atrativo. Nunca foi algo que a gente teve interesse, sabe? Tipo, para que a gente vai pegar outra marca para fazer? Então passaram-se os anos e a gente começou a ver que uma determinada marca começou a ter uma visibilidade e entrou com uma outra proposta, que foi a Duracem, né? E a gente no início, né,
ficou alerta sobre essa nova opção de matéria-prima e a gente começou a ver o portfólio, começou a ver vários trabalhos muito legais, com formas arredondadas, fora do Brasil, né? E a gente assim, poxa, eu acho que é uma possibilidade. Vamos tentar entender como é que é isso, né? E aí a gente conheceu o Michel e foi muito legal, porque ele trouxe algo que a gente não esperava que acontecesse. De ter uma matéria-prima com uma altíssima qualidade, ter um volume, né, um centro de distribuição com um volume grande para atender, e o grande diferencial era ter outras cores também, né, não só o branco. E aí a gente começou um namoro e tudo mais, e hoje a gente tem essa grande marca também dentro da empresa para agregar nos projetos e na especificação dos profissionais e na escolha dos clientes também. Quem ganha com isso sempre é o cliente final. Quanto mais opções as pessoas tiverem, melhor né? O mercado se torna mais sadio, né? Com esse tipo de opção, né? E eu acho que assim, quando tem uma grande marca que tem um bom produto, não tem como isso não alavancar, né, os negócios no segmento. Então, isso veio realmente para que a gente cada vez mais possa levar informação desse tipo de produto e dar o poder de escolha para os clientes, né? Mas a respeito assim da matéria-prima em si, né? O Rodrigo acho que vai responder bem legal isso. Quando vocês pegaram a matéria-prima pela primeira vez, né? A gente trouxe para a empresa para fazer testes, né? Como é que foi a impressão? Como é que foi esse contato com a matéria-prima? Foi legal porque quando a gente iniciou um processo de teste, a gente falou com todos os departamentos de produção, né, de corte, lixação, montagem, termomoldagem, acabamento, para que não só produzissem, mas que realmente tirassem o máximo da experiência do uso, tanto no corte, quanto na lixação, quanto no reparo, termomoldagem. A gente tinha muita dúvida, porque sempre teve na questão, o core, só o core faz, sempre a gente enraizou isso, e é difícil, né? E a experiência foi extremamente positiva, né? O corte em si, né? Você parece estar cortando o mesmo material, a mesma dureza da placa do core, para a Duracem ela se comportou igualmente. Termomoldagem, emenda foi sensacional e chamou atenção muito na questão do adesivo específico, né, de cada cor, sensacional, assim, e todos adoraram, todos, sem exceção, de corte, termomoldagem, lixação, acabamento final, foi sensacional, experiência muito positiva, né, porque quando tu muda, tu vai perceber um cheiro diferente, não foi o caso, assim, sabe? Ele é muito, muito, muito similar em todos os aspectos, assim, muito legal. E nesse ponto até, né, como falou em cola, a Duracem, a gente fala que a gente dá 10 anos de garantia, né, que o material não vai amarelar, mas aí você pensa o seguinte, mas peraí, mas é um material novo, eles estão há pouco tempo no mercado, como é que eles sabem que a cola não vai amarelar em 10 anos? A grande questão é que a Duracem está há muitos anos também no mercado, não é uma empresa nova, é uma empresa que já está há muitos e muitos anos, né? Então eles já têm esse teste do tempo também para poder mostrar que os produtos passaram por esse processo e não tiveram problemas, né? Então isso é outra coisa também que ajuda a trazer essa credibilidade em cima do material, né? Com certeza. E ajudou a gente a criar essa motivação de fazer todos esses testes, né? E isso é muito bacana junto. O cuidado com o transporte das placas me chamou muita atenção, né? Além da matéria-prima vir com adesivo, né, na placa, isso é diferente, a do pão não vem. Não que isso seja melhor ou pior, mas é um cuidado. É um cuidado estético, é algo que chama atenção, né? a apresentação. E as placas, é importante falar, Rodrigo, para quem não sabe, essas placas elas são muito esguias e elas são compridas, né? Elas têm 3,66 metros por 76. Então, se tu não armazena ela de forma adequada, ela pode chegar empenada, ela pode chegar com problemas. O próprio pallet, ele é montado com uma estrutura dupla, então ele vem realmente muito reto. E a gente tem uma questão também que aí foge o controle, que é assim, o material quando sai de São Paulo, estou falando já aqui no Brasil, tá?
e ele vem por uma transportadora, mas ele não vem exclusivo, ele não vem só para você, ele vem com outros materiais, né? Então por isso eu falo assim, quando você pega um pallet fechado, né, da Dupont, ele vem com a embalagem fechada. Então, quando você diversifica, compra cores aleatórias, ele vai vir exposto, né, de certa forma. E aí junto a algum outro material que venha nessa carga, ele vai contaminar, no caso, não contaminar a matéria-prima, vai chegar com aspecto, né, de sujo, Sim, de mão. pode sujar, pode até, dependendo, arranhar se o pessoal da E aí esse adesivo que vem na placa é sensacional, assim, realmente bem legal, bem bacana. São percepções diferentes, mas muito positivas. Claro. E uma questão também, a gente está falando a respeito da qualidade do material, a gente falou a respeito da nossa experiência testando o material, né? A Daisy comentou um bom pouco da história. Eu acho que a resposta para essa pergunta ela está quase implícita já no comentário que tu fez, mas foi difícil se abrir uma outra marca? De quem foi a maior resistência, Rodrigo? É que assim, adivinha? É que assim, ó, Mas eu não coloco isso como algo ruim, pelo contrário. Sim, pelo contrário. Eu também acho. Inclusive, eu até vou comentar uma situação aqui que eu não lembro, mas o próprio Michel disse que muitos anos atrás ele comentou do material e eu meio que cortei, assim, sabe? Qualquer possibilidade de ter um material. Então, assim... Não foi nem eu? Não, é comigo, mas assim, enraizou demais, assim, e é algo positivo, acho que é muito legal a gente se pegar assim, ó, desde que a gente começou, o quanto a gente investiu diretamente, física, mentalmente, o processo em si, porque assim, quando tu falou do treinamento, a Dupont de fato para homologar, ela faz é um treinamento básico para todos. A partir desse treinamento, segue a tua vida. Estou te dando a vara, a isca, tu vai pescar. Mais ou menos assim. Então, cada empresa, de acordo com o seu nicho de segmento, que são vários, né, vai desenvolver formas, métodos de produção, né? E a gente não foi diferente, mas foi tão intenso, e a gente aplicou em mostras, coisas assim que hoje a gente para pensar, digo, meu Deus, cara, assim, teve uma feira, a gente colocou 70 placas numa única feira, 70 placas de material, sabe, sem volume. É uma coisa muito que... intenso. Muito intenso. É uma coisa que é bem diferente, porque o que acontece? Quando você fala em imobiliário, quantas empresas de imobiliário, quantas marcenarias existem no país, né? Então você tem feiras dedicadas só a maquinários, a ferramentas focadas para a marcenaria. Você tem empresas projetando, pensando e fabricando equipamentos para essa área. Isso. Para a superfície sólida, não existe isso. Então o que acontece? A gente acaba tendo que adaptar e desenvolver o nosso próprio ferramental, como tu falou, né? A técnica também, né? Técnicas de produção, porque existem diversas técnicas. A gente sabe que, como tu falou, cada processador segue a sua vida, desenvolve os seus processos, alguns melhores, alguns piores, mas né, é uma questão de tecnologia da empresa individual. E a mesma coisa é o design dos produtos desenvolvidos por essas empresas. Não existe um portfólio padrão de produtos que a Dupont desenvolveu e os processadores fabricam aquilo, né? Cada empresa desenvolve o seu portfólio, os seus produtos, né? A gente falou num outro material, num outro vídeo, que a primeira calha equipada que a gente fez, né? A gente foi os primeiros a fazer uma calha equipada em superfície sólida aqui no Brasil. Né? Vamos falar aqui no Brasil, a gente não sabe isso no mundo, né? Mas a gente sabe que pessoas de outros países já vieram nos visitar aqui com a Dupont, né? Quando o presidente internacional da Dupont... Antes da pandemia, a gente recebia uma vez por ano a visita do presidente da Dupont. E era muito bacana, assim, né? Porque eles enxergaram um modelo de negócio completamente diferente. E até eles comentaram, a gente gostaria que todos replicassem esse modelo de negócio de vocês, de ter essa apresentação do showroom, do atendimento, porque realmente a gente criou, não existia. Hoje tu pode ver várias marcas de imóveis planejados, né, que é um segmento próximo, né?
todas elas têm as suas peculiaridades, porém, a receita de móveis planejados é a mesma, né? Agora, como é que a gente faz o negócio dar certo aqui? Então, quando a gente criou o primeiro estúdio em 2011, foi o primeiro estúdio de produtos em Coreia da América Latina. Né? Então, a gente veio com uma proposta diferente. Então, isso foi muito legal, atraiu o olhar da Dupont, né? A nossa forma de trabalhar aqui dentro da produção, né, Rodrigo? Por mais que o produto tenha todo um apelo do handmade, né, a fábrica é toda setorizada. Tem a parte de corte, de colagem, de montagem, de usinagem, sabe? Então, é um trabalho muito legal, né? Então, assim, a minha resistência de me abrir para uma outra marca, uma vez eu sentei com os meus sócios e falei, o dia que a gente tiver uma matéria-prima que me dê uma tranquilidade, segurança de eu vender para o meu cliente, que não manche, que não amarele, que possa fazer a termomoldagem, que eu possa dar 10 anos de garantia para ele, tá tudo bem. E até então não tinha aparecido, né? E quando a gente descobriu a Duracem, eu fiquei muito otimista, né? Mas ainda levou um tempo para a gente fazer os testes e tudo mais. Só que, quando eu sentei com o Michel, eu falei, Michel, a gente vai trabalhar com vocês, mas não para simplesmente ter mais um fornecedor. A gente tem que fazer algo diferente, porque o Corian é um fornecedor que está no nosso coração, né? E eu não queria brigar, tipo de ter as mesmas cores, mas esse aqui é Corian, esse é Duracem, não. A gente sentou com o Michel e a gente desenvolveu, a gente escolheu uma paleta de cores completamente diferente do Corian para trabalhar a comercialização aqui. Então, assim, eu tenho que dar o poder de escolha para o meu cliente, se ele quer determinada cor, mas ele tem que ter a segurança de que o produto que ele está comprando tem as mesmas garantias. Sim. Né? Então, foi muito legal, porque o Michel, assim, foi sensacional, ele sempre foi muito aberto a gente trabalhar algo diferente e algo que realmente vai surpreender daqui para frente. A proposta nunca foi dividir esse mercado, a proposta era somar, né? Somar e agregar, né? Essa é a grande diferença, né? Sim. Só para as pessoas, a gente falou, né, muitas vezes no nome do Michel, então, mas o Michel é o representante da Duracem aqui no Brasil, né? Ele é o CEO da Latinoamérica aqui no Brasil e que representa toda a matéria-prima Duracem aqui. Agora, Deise, tu que é a figura do comercial, né? Como é que está sendo a receptividade do mercado, né? Com essa matéria-prima, com esse nosso novo posicionamento? Porque o primeiro impacto que as pessoas têm quando aparece qualquer coisa nova no mercado é achar que não tem a mesma qualidade, que é inferior, né? Então a gente veio conversando desde o início. A mesma resistência que eu tive, as pessoas podem ter. A gente veio conversando desde o início para mostrar que o produto tem a mesma qualidade, que é legal, mas as pessoas têm essa dúvida, né? Achando que é um genérico, deve ser mais barato, né? E como é que está sendo essa receptividade das pessoas? Então, a gente está na fase de realmente levar a informação, né? Porque as pessoas ainda têm muito essa coisa do Corian, a gente ficou 18 anos divulgando o Corian, então para o nosso público é a mesma coisa, né? Então, assim, o que a gente tem feito? Aplicado em produto as cores, né? E divulgado bastante. Quando a pessoa vê o produto aplicado, é uma coisa surpreendente. Tu apresentar um produto em Duracem, com uma forma orgânica, a pessoa já vai ver que é possível termomoldar, e isso vai, aos poucos, vai tendo total aceitação. Inclusive, nós já temos no showroom algumas peças de cores novas, que a gente atende aqui, os clientes já compraram, e assim, a maioria dos que vêm sem essa coisa do Corian, eles nem perguntam, porque eles estão vendo a aplicação do produto ali, né? E a gente faz toda a abordagem, toda a apresentação. Então, acho que aos pouquinhos as pessoas vão começar a entender o que é marca e o que é SSM, né, matéria-prima. Mas é muito legal a gente ter esse leque de opções, né? Tendo a aplicação no showroom,
tendo uma garantia que a empresa fornece, porque o cliente que vai comprar com a gente, matéria-prima é importante, mas quem está garantindo todo o trabalho é a empresa. Né? Então, assim, a Infinita vai garantir que esse produto não pode manchar, não pode amarelar, não pode perder a cor. Entendeu? Então a matéria-prima é importantíssima, as matérias-primas que a gente trabalha, mas a garantia ela vai estar totalmente vinculada ao que a gente vende para o cliente. Com certeza, a gente já está há muitos anos no mercado, a gente tem um posicionamento, a gente tem uma postura, as pessoas nos conhecem por essa postura, então quando a gente resolve, né, apostar, investir em algo, ele precisa ser certeiro, ele precisa ser garantido, exatamente. Não é um tiro no escuro. E tem outra coisa, né, que tu falaste também com relação a valor, né? Muita gente pergunta, mas tem diferença de preço entre o Corian e o material da Duracem? Não. O preço é o mesmo, gente, é a mesma superfície sólida, mesma qualidade, só que com marcas diferentes, né? É a mesma composição, então assim, toda a garantia que eu dou para uma, eu vou dar para outra, né? E, obviamente, as coleções que se tem, como a gente tem um leque de cores grande, a gente vai ter as cores lisas que tem um valor X, as cores que são com efeito marmorizado, o valor Y, mas elas não vão ser mais baratas porque é uma outra marca, muito pelo contrário. A gente quer mostrar que são duas marcas de total qualidade e que a gente pode garantir totalmente para o cliente. Eu acho que conseguimos explicar, né, essa diferença para as pessoas do que é a matéria-prima, o que é a marca, né? É uma confusão normal. Né? Quem é que vai, a gente brinca com isso, né? Quem é que vai no mercado comprar palha de aço, né? Bombril. Aqui a gente vai comprar Bombril, né? Aqui a gente também não compra água sanitária, a gente compra que boa. Acho que em São Paulo o pessoal compra Cândida. Exatamente. Né? Então é a mesma analogia, né? É legal para elucidar realmente, né, o porquê que a gente está trabalhando com essas duas marcas maravilhosas. E tu falaste a questão, né, da pessoa ter essa coisa do Bombril. Eu dou workshops para alguns cursos, né, de design de produto há muitos anos, né? Então tem alguns professores que já me procuram, me conhecem, a gente marca. E foi muito engraçado que no ano passado a gente recebeu a turma de design de produto aqui. Só que as pessoas me conhecem desde o Corian, né? Sempre assim. E como a gente já estava fazendo essa abordagem de SSM, a gente já estava trabalhando com a Duracem, recebi lá uma turma de 20 alunos aqui e disse assim, o que vocês vieram ouvir falar hoje? O que vocês vieram me ouvir falar hoje? Sobre Corian. Disse, não, SSM. Foi muito engraçado, porque a reação deles, né, foi assim, até dos professores. Mas eu consegui fazer uma abordagem, né, muito bacana sobre a matéria-prima em si, e eles, como alunos que estão se formando logo aí no mercado, é importantíssimo saber a diferença das coisas, né? Quanto mais a gente trouxer luz ao assunto, menos dúvidas as pessoas vão ter, né, mais fácil, mais confortáveis em adquirir um produto, porque hoje a gente está falando numa situação onde as pessoas já aceitam a ideia da superfície sólida, né? Mas ainda tem pessoas que desconhecem o que é uma superfície sólida mineral, né? Então a gente está fazendo todo esse trabalho justamente para isso, para que elas entendam as diferenças das superfícies sólidas e as que já conhecem, né? Exatamente, e as que já conhecem, que entendam que elas estão tendo mais uma opção. Mais uma opção. E quanto mais opções, melhor é para o cliente final, melhor é para o profissional que está especificando, né? Para o mercado. Geral, né? É isso aí, o mercado é que tem a ganhar. Gente, é isso aí, encerramos mais um podcast hoje, um assunto aí bem gostoso de conversar. Espero que tenham gostado e até a próxima. Valeu! Fechou. Bom.